protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI na Europa e, como o próprio nome já diz, era para protestar. O que as pessoas queriam protestar na Europa do século XVI? Eles queriam protestar contra a Igreja Católica. O que é que estava incomodando tanto assim a ponto das pessoas fazerem um movimento tão grande para ficar marcado na história? O que estava incomodando as pessoas era o luxo da Igreja Católica. A Igreja vinha demonstrando com a ganância exagerada, sem qualquer preocupação com as pessoas que estavam passando fome. Então, dentro da igreja, tudo era enorme, tudo era exagerado, as pinturas tinham ouro, as esculturas eram de ouro, crucifixo de ouro, rosário de ouro, tudo de ouro, um luxo total, e as pessoas morrendo de fome. Outra coisa que eles estavam querendo protestar era contra a venda do perdão, porque a igreja vendia o perdão para as pessoas. Então, tinham pessoas que iam lá, matavam alguém, depois pagavam para a igreja e eram perdoadas. O que é o cúmulo do absurdo, mas era normal na época de comprar o perdão. Outra coisa que estavam protestando era a venda de relíquias. A igreja costumava vender pedacinho de lençol, dizendo que era um pedacinho da manta onde Jesus foi enrolado quando foi sepultado. Ou pedacinho de tecido, dizendo que era um pedacinho da roupa que Jesus usou na Santa Ceia. Ou pedacinho de madeira, dizendo que foi um pedacinho da cruz, onde Jesus foi crucificado. Enfim, sendo que já era século XV, né, gente? Há 1500 anos, como é que ia ter pedacinho de madeira da cruz de Jesus Cristo inteira, né? Enfim. Outra coisa que as pessoas estavam protestando também era a venda dos cargos da igreja. Porque se eu quisesse virar um bispo, um padre, um cardeal, seja lá o que fosse, era só pagar. Então, pessoas que nunca tinham lido a Bíblia na vida, de repente deu vontade, ia lá, pagava e virava um cardeal. Nunca tinha praticado nem a religião católica. Então, eram esses os grandes protestos da Europa do século XVI. O luxo da Igreja Católica, a venda dos cargos da Igreja Católica, a venda das relíquias católicas e a venda do perdão. Esses eram os 4 motivos que levaram à grande reforma protestante. Até aí alguma dúvida? Não. Ninguém? Certo? Tá, vou continuar então. Deixa eu ver onde eu parei. Deixe-me pensar. Não, o renascentista já foi faz tempo. Perdi o fio. Bom, vocês já sabem desde o ano passado que a Igreja Católica foi a única igreja da Europa por 1000 anos. Toda a idade medieval, as pessoas eram obrigadas a serem católicos. Então, do século V ao XV, todo mundo era obrigado a ser católico. E a igreja, ela impunha às pessoas a sua religião católica de uma maneira cruel. Vocês sabem, vocês foram até a exposição visitar, vocês viram os instrumentos de tortura que a igreja usava contra quem era contra ela, contra alguém que falasse alguma coisa que remetesse a uma outra religião que não fosse católica. Então a igreja criou a Inquisição para torturar as pessoas, fazerem as pessoas confessarem que tinham feito alguma coisa contra a Igreja Católica, mesmo sem ter feito nada, muitas vezes, e condenando as pessoas e matando a grande maioria. E foi assim que durante 1000 anos ela foi a única religião. Por que no século XVI as pessoas conseguiram fazer um movimento grande contra a igreja? Porque no século XVI, 2 classes sociais importantíssimas ficaram contra a igreja. Uma foi a classe dos reis. Os reis já estavam cansados de ter que aceitar a opinião do Papa, dos cardeais. Ele não podia tomar as decisões sozinhos no próprio país. Precisava do consentimento da Igreja Católica para o rei tomar alguma decisão. Então eles se revoltaram. Então os reis estavam contra a igreja. Além dos reis, a classe dos burgueses também ficou contra a igreja. Os burgueses, a dona já explicou ano passado, eram as pessoas que viviam nos burgos, cidades cercadas por muralhas.
Eles viveram 1000 anos dentro dessas cidades fazendo comércio. Então eles tinham dinheiro, coisa que quem morava perto dos castelos não tinha. E esses burgueses, acostumados a fazer comércio, enriqueciam, faziam fortuna. E a igreja considerava isso pecado. Até hoje a ganância é considerada um pecado pela igreja, a avareza também. Então o que aconteceu? Os burgueses queriam fazer o seu comércio em paz, sem a igreja pegando no pé. Então no século XVI, quando reis querem poder sozinhos e burgueses querem fazer o seu comércio em paz, eles ficam contra a igreja católica. Então agora foi possível fazer um movimento que desse certo contra os católicos. E deu tão certo que levou à criação de 3 novas religiões na Europa, que durante 1000 anos foi completamente católica. Essas 3 novas religiões foram a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana e a Igreja Calvinista. Mas como que começou, como que surgiu a primeira religião que não era católica? No século XVI, o Papa Leão X teve uma ideia genial. Ele resolveu construir mais uma igreja lá no Vaticano, que seria a Basílica de São Pedro. Ele gastou tanto dinheiro nessa Basílica de São Pedro que cardeais e bispos e arcebispos não aguentavam mais mandar dinheiro para ele. Aí o que ele fez? Ele organizou, todas as igrejas e avisou que ia ter uma grande venda de indulgências. Então ele disse que todo mundo, não importava qual fosse o crime, era só se apresentar a ele, dar o dinheiro para ele poder terminar a Basílica de São Pedro, que seria perdoado. Aí um monge alemão chamado Martim Lutero não tolerou mais essa situação e resolveu fazer alguma coisa. Martim Lutero, como ele era da Igreja Católica, ele sabia todos os podres da igreja. E ele escreveu 95 frases, 95 teses, falando tudo o que estava errado na Igreja Católica. E ali ele também já escreveu as ideias que ele tinha de uma nova religião, uma religião diferente, mais justa, que seria a religião chamada luterana, que não tinha uma homenagem ao nome dele, Martim Lutero. E ele pegou essas 95 ideias e colocou na porta da principal igreja da Alemanha. Assim nasceu a Igreja Luterana. A partir daquele momento ele foi perseguido, o Papa excomungou ele, mandou a Inquisição atrás dele e ele foi protegido por um príncipe. Morou quase 15 anos no Castelo do Príncipe, onde ele ficou esse tempo traduzindo a Bíblia e tudo mais. Mas a Igreja Luterana nasceu aí, no ano de 1517. A Igreja Luterana ela tinha várias coisas que ela não concordava com a católica. Por exemplo, eles não concordavam com os 7 sacramentos, que é a unção dos enfermos, e crisma, batismo, eucaristia, etc. Eles achavam que 2 sacramentos eram suficientes, o batismo e a eucaristia. Outra coisa que o luteranismo não concorda com a católica é a hierarquia, ou seja, ter cargos mais importantes e menos importantes dentro da igreja. Para eles, quem trabalha na igreja tem que ser igual. Não ter um papa que é superior aos cardeais, que é superior aos bispos, que é superior aos arcebispos, que é superior aos monges, que é superior aos padres, que é superior aos diáconos, que é superior aos coroinhas, que são superiores a nós. Então a ideia é que não houvesse hierarquia, fosse todo mundo igual. Outra coisa que o luteranismo era contra era o culto à Virgem Maria e aos santos. Para os luteranos, a gente devia adorar só Deus, não adorar nem santos nem Virgem Maria. Essas eram as ideias básicas de Lutero. E outra coisa que Lutero pegava firme era dizer que o Papa erra também, que ele é um ser humano e que a gente não podia confiar 100% nele. E também dizia que a verdade não estava naquilo que a igreja falava na missa, durante os diálogos dos padres, etc. A verdade estava na Bíblia e não no que eles estavam falando. Por isso que ele defendia que as pessoas pudessem ler a Bíblia sozinhas, sem a ajuda de padre. Por isso que ele foi lá e traduziu a Bíblia do latim, que era uma língua conhecida só pelos católicos, para o alemão, para que as pessoas pudessem ler. Mas qual era a grande diferença do Martim Lutero para a Igreja Católica? O Martim acreditava que as pessoas tinham a alma salva do inferno
se tivessem fé, não se dessem dinheiro para a igreja, porque a igreja católica dizia que se tu desse dinheiro para a igreja, tua alma ia ser salva do inferno, que era chamado fazer obras para a igreja. E ele dizia que não eram as obras que salvavam a alma, mas sim a fé. Deu candomblé. Dúvidas na igreja luterana, que eu acabei de apresentar. Martim Lutero? Não, depois ele ficou protegido por príncipes burgueses que eram a favor dele, e depois ele foi viver a vida dele. Quem fez essa igreja? Gente, o Martinho Lutero, por isso a igreja luterana, acabei de falar. Ela existe até hoje, tá? Tem em todos os locais. Brusque tem, Tijucas tem, aqui em São João, se não me engano, já li uma placa de igreja luterana, só tem que conferir. Nenhuma pergunta mais? E eu fui preso? Martinho Lutero? Não, a igreja não conseguiu pegar ele. Quando, tipo assim, eles não sabiam que Martim estava no céu, eles não foram cuidar. Eles sabiam, né, gente? Mas também, querendo ou não, a Inquisição não tinha em qualquer lugar. Quem é protegido por um rei é outra história. É como ser protegido por um político. Continuando. Depois da igreja luterana surgiu outra igreja, a igreja calvinista. A igreja calvinista foi fundada por um monge também, francês, chamado João Calvino. Mas ele já tinha sido expulso da França por causa da igreja católica. Então ele fundou a nova religião lá na Suíça. Essa igreja, a igreja calvinista, é muito parecida com a católica também, tá? Só que os calvinistas, eles diziam que a alma não era salva do inferno, nem pelas obras, como dizia a católica, nem pela fé, como dizia Lutero. Para eles a alma era salvada do inferno se você fosse predestinado. Então eles acreditavam que quando a gente nascia, Deus já sabia se a nossa alma ia para o céu ou para o inferno, independente do que a gente fizesse aqui na nossa vida. Deus já tinha escolhido as pessoas que iriam para o céu. E o Calvino, ele deu um grande incentivo para o comércio, porque ele dizia que se a pessoa enriqueceu, se a pessoa se deu bem na vida, é porque ela tinha sido escolhida por Deus e era merecimento dela. Então ele rapidamente conseguiu muita gente para a religião dele, porque os burgueses e reis eram interessados nisso, em poder fazer o seu comércio tranquilamente. Dúvidas na igreja calvinista? E a Inquisição não procurou? Todos foram procurados. Esse não foi bom? Não. Posso continuar? E por último, depois da igreja, que eu esqueci o nome, que é a luterana, e depois da igreja calvinista, surgiu a terceira igreja na Europa, que foi a igreja anglicana. Essa vocês já conhecem. A dona já falou dela com vocês quando a gente estudou a expansão marítima e as grandes navegações. A igreja anglicana foi fundada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, porque ele precisava casar de novo para ter um filho homem, para herdar o trono dele. Aí, no caso, ele era casado com uma católica, ela só tinha filhas meninas, e ele achava que a culpa era dela. O Papa não deixou ele se separar e casar de novo. Então ele cortou o laço com a igreja católica e criou a igreja anglicana, idêntica à católica, tá? Idêntica. Missa, reza, canto, tudo igual. Só que agora quem mandava na igreja não era o Papa, era o rei. O que é um absurdo, é igual a Dilma querer mandar na igreja católica, né? Não faz sentido nenhum. Mas ele queria casar de novo. Então ele criou a igreja, casou com a cunhada, aliás, ele se casou com a cunhada, e só teve meninas de novo. Aí ele ficou um pouquinho renegado e mandou cortar a cabeça da mulher fora. Aí ele casou de novo, porque agora ele era viúvo. Então ele casou de novo, teve um filho, menino, mas o menino era muito doente, morreu com 7 ou 8 anos de idade. No fim das contas, quem herdou o trono dele
Foi a filha do segundo casamento, aquela para a qual ele tinha criado a igreja anglicana para poder ter ela, né? Para ter mais uma filha e ela nascer. Por que não a primeira? Porque a primeira herdou, mas ficou 5 anos no poder, acabou enlouquecendo, não teve filhos também, morreu, enfim. Aí passou para ela. Aí essa rainha do segundo casamento, filha da igreja anglicana, se chamava Rainha Elizabeth, conhecida como a Rainha Virgem, porque ela disse que ela nunca iria se casar, porque ela não ia depender de um homem para governar, certo? Um caso raro da história do mundo. Ela governou a Inglaterra por mais de 40 anos completamente sozinha. Depois eu vou trazer um filme sobre ela para a gente entender um pouco melhor. Virgem não, virgem era só o apelido. Eu assisti os filmes que o Thiago baixou e estou tentando decidir qual dos dois eu vou trazer para a gente assistir. Enfim, a igreja anglicana é praticamente igual à católica, só mudava o chefe, que não era o papa, era o rei. E também a igreja anglicana acreditava que a alma era salva pela fé, igual ao luterano, não pelas obras, como dizia a católica. Alguma dúvida sobre a igreja anglicana que vocês já conheciam? Tem que ter cuidadinho, gente, com a igreja calvinista, porque ela tem vários nomes, tá? Pode ser calvinista, e pode ser presbiteriana, ou pode ser puritana. Tá bom? Muito bom pra isso. E deviam estar anotando no 7º ano. Qual? Fala aí. Calma aí. A calvinista pode ser Nós temos presbiteriana. dessas igrejas aí na tabela, no texto? Calvinista, ela pode ser presbiteriana ou puritana. Bom, gente, enfim, no século XVI, reis e burgueses apoiaram o povo que conseguiram lutar contra a igreja católica, né? Contra presbiteriana, puritana. Vou eu de novo. No século XVI, reis e burgueses apoiaram a população que estavam revoltados com o luxo da igreja católica, a venda de relíquias, a venda de cargos e a venda de perdão, e conseguiram criar 3 novas religiões na Europa, depois de 1000 anos em que só a igreja católica era permitida por lá. Alguma dúvida? Não. Essa é a reforma protestante mais resumida de todos os tempos. Mas a igreja católica só tinha na Europa? A igreja católica sim, né? Porque no caso, digamos assim, a América ainda não tinha sido habitada. A África, politeísta, milhares de religiões. A Oceania não era nem conhecida ainda. E a Ásia, no caso, era politeísta também, né? Budismo, hinduísmo, tinha a igreja muçulmana, a igreja judaica, né? Mas na Europa, só católica. Deu? Tranquilo? Hora de dizer tchau? Ainda falta aqui 15 minutos. Não, tchau pro vídeo? Tchau. Tchau.